Boa noite. Eu tô abrindo aqui 10 minutinhos antes para fazer o teste, para ver se o nosso feiticeiro vai aparecer na tela para mim. Vou esperar ele entrar aqui. Lembrando que o tema da live de hoje não vai deixar de ser aula, né? Lembrando que o tema da live de hoje é sobre oráculos e saúde mental. A última live que eu fiz foi com o psicólogo Cláudio e ele explicou pra gente muitas questões da psicologia que a gente precisa compreender e trabalhar e aplicar dentro das nossas práticas espirituais, para que assim elas sejam de forma efetiva, eficientes, né? Porque assim como fé cega não leva a gente a lugar algum, a gente não tomar consciência dos processos que a gente precisa passar de forma consciente dentro das nossas práticas espirituais, é necessário sim a junção dessas duas ciências, porque a psicologia é uma ciência humana. E ignorar isto quando a gente fala de espiritualidade é ignorância da pessoa. Então vamos aguardar aqui o Victor entrar para a gente fazer o teste para ver se ele vai aparecer aqui na tela, porque se ele não aparecer eu vou ter que sair e voltar de novo. Por isso que eu entrei uns minutinhos antes. Detalhe que entender sobre psicologia é importante também para você não acreditar no discurso de pessoas intolerantes religiosas. Aqui, ó, o Victor entrou aqui. Vou enviar o convite para ele. Ah, ele já enviou para mim. A gente consegue filtrar melhor os discursos que a gente escuta por aí de pseudo-magos, de pseudo-sacerdotes. Vamos ver se o Vitor vai aparecer. Apareceu! Opa. Boa noite, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para eu te ouvir bem. Ó, eu tô te ouvindo. Tá, eu Você tá também me estou te ouvindo ouvindo, tudo bem? certo. Ah, então tá ótimo. É, tem um delayzinho, mas aí a gente vai levando com esse delay mesmo. Senão a gente Sim. fica com a fala em cima da outra, sabe? Não, tranquilo. Então, Vitor, eu quero agradecer, primeiramente, por você aceitar o meu convite, porque Nada, eu que agradeço. você não é muito de aparecer em vídeo, né? E Sim. da última vez que a gente fez live tem muito tempo, a gente falou inclusive sobre magia voodoo. Você explicou bastante sobre magia voodoo. Inclusive, a gente pode marcar depois para você falar mais um pouco sobre magia voodoo. E Tá hoje, ótimo, eu vou adorar. e hoje a gente vai falar sobre uma das suas especialidades também, né? Dentro da feitiçaria, você não ignora as ciências humanas, né? Até porque para a feitiçaria ser eficiente, tem que se utilizar tudo o que tiver à disposição, né? Então eu queria que Sim, você se correto. apresentasse um pouquinho para as pessoas. Bom, meu nome é Vitor, eu sou dono da página Feiticeiro Corvo. Eu trabalho com oráculos e magia, vai fazer 4, 5 anos, mas eu estudo desde criança. Eu tive meus primeiros contatos com magia, com ocultismo, lá pelos 11 anos de idade, eu comecei a estudar a partir dali. Eu também sou formado em psicanálise clínica, eu não atuo na área, né, mas eu tenho formação em psicanálise clínica. E eu sou um aficionado por tudo que diz respeito à religião e à mente humana. Então, eu procuro combinar esses dois aspectos dentro dos meus atendimentos, né, justamente porque, como você falou, é muito importante a utilização de todas as ferramentas que você tem à sua disposição para garantir o bem-estar, né, do cliente, da pessoa que te procura. Exatamente, porque a gente precisa entender de como funciona a magia, não só na questão mística e esotérica, né? Porque senão fica algo tão fantasioso e sem fundamento também, né? Porque a psicologia ela também traz uma base fundamental ali para as práticas mágicas. Sim, muitas das práticas que a gente tem como mágicas,
não apenas atuam dentro do âmbito espiritual, como dentro do âmbito psicológico. Especialmente vertentes como a magia do caos trabalham muito o subconsciente, trabalham muito o inconsciente, a incorporação de certos comportamentos para a obtenção daquela finalidade, junto com alterações do eu, né? Alterações psicológicas, alterações comportamentais. A magia não é algo no estilo Harry Potter, né? Você balança a Isso que varinha, eu ia estala os falar agora dedos e mesmo, que a gente resolve. acha que é uma fantasia, né? Que é igual no circo, né? O mágico vai tirar o coelho da É, cartola, né? Isso é algo surpreendente. sim, as pessoas têm uma expectativa da magia como algo milagroso. Eu costumo falar, a gente faz magia, a gente não faz mágica. São coisas Isso. muito diferentes. A magia opera por meios humanos, né? Por exemplo, num trabalho de cura, claro, pode haver, acontece muitas vezes da doença sumir de fato, ou Acontece. dela regredir do nada, mas muitas vezes também acontece da pessoa conhecer um outro médico, um tratamento que resolve. Isso. Eu falo que a magia opera por meios coincidentes, né? Ou seja, você vai fazer o feitiço para a prosperidade, você vai receber uma oportunidade de emprego, uma entrevista de trabalho. Então, não é aquela coisa, né, hollywoodiana de surgir algo do nada ou cair um saco de dinheiro da sua porta. Isso é algo E totalmente a fora da magia, realidade. principalmente a magia do caos, trabalha com probabilidades, né? Sim, E muitas vezes é aquela coisa, os fins justificam os meios. sim. Então, é por isso que é tão importante estabelecer essa conexão, né, entre o humano e o espiritual, porque eles andam em conjunto, eles trabalham em conjunto, eles se manifestam em conjunto. Sim. E a gente montou uma pauta para a gente seguir aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir seguir essa pauta, né? Tranquilo. Porque, embora você não costume aparecer em vídeos, eu sei que você gosta de conversar. Então, Sim, olha, primeiramente a gente precisa entender o cenário atual. E a questão é o aumento das doenças psicológicas, psiquiátricas, porque, as possibilidades de tratamento, é por conta da demanda de que se sim, tem de problemas de saúde. Então, os tratamentos que a gente tem hoje, as ferramentas que a gente tem hoje, são inúmeras, sim, desde consideradas sim como uma ciência e até pseudociências, como a gente tem também as terapias holísticas e etc. Então, sim. eu queria que você comentasse sobre qual é a sua visão sobre o cenário atual de problemas psicológicos, de transtornos e também neurológicos, porque isso pode sim influenciar na manifestação espiritual da pessoa. Sim. O aumento desses casos é, indubitavelmente, né, em primeiro lugar, uma coisa multifatorial. Né? Não dá para você atribuir o aumento dos casos de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, enfim, os casos de aumento dos transtornos psicológicos e psiquiátricos, de modo geral, a um único fator. Então é uma coisa multifatorial, mas eu penso que uma das principais razões, principalmente para os casos de depressão, é a perda do sentido espiritual. A espiritualidade na vida humana, atualmente, ela ocupa um papel extremamente secundário. Né? As Não pessoas deveria, né? adotam. Não deveria ser só Exatamente. secundária. As pessoas têm uma religião que muitas vezes elas recebem no berço, uma religião de família, alguma coisa assim, que elas mal e mal seguem. Assim, se perguntar a Sim. pessoa é daquela religião, mas não é uma prática espiritual de Não fato. praticante, né? Ah, qual é a sua religião? É, Eu o sou famoso. católico não praticante. Exatamente, é o católico de BGE, né? Ou então, eu acredito Então, em Jesus. Não, mas eu acredito em Deus, então eu tenho uma religião. sim. Então, e isso é algo que retira do ser humano o sentido da existência, porque quando você para observar o cosmos de uma perspectiva ateísta, por exemplo, tudo é completamente por acaso, né? O Big Bang aconteceu por acaso, a vida humana aconteceu por acaso, então você está aqui completamente desprovido de sentido. Quando você olha de uma perspectiva religiosa, independentemente de qual seja ela, de qual seja, né, o mito da criação, mas você consegue olhar para cima e perceber que há algo maior do que você
que te dá um sentido de existência. Então, a pessoa, com a perda desse sentido religioso, ela se encontra deslocada, porque ela olha para si e pensa, por que eu estou aqui? Não há uma razão. Claro, né, como eu falei, há inúmeros outros fatores, né, mas eu penso que a perda do sentido religioso é um dos principais, porque muitas vezes alguém que se encontra deslocado da família, alguém que se encontra deslocado do meio social em que a pessoa vive, Com um pode problema de encontrar saúde também, grave. um problema de saúde, ela pode encontrar nisso um sentido e algo que dê força, mesmo que a pessoa não faça parte de um sistema mágico, mesmo que ela não adote algo nesse sentido, mesmo que ela adote uma via religiosa mais mainstream, digamos assim, ela consegue encontrar nisso um sentido e uma força para superar os problemas que ela possui naquele momento. Mas quando a pessoa não tem nem isso, inevitavelmente ela acaba caindo em depressão, ela acaba perdendo de fato o sentido da vida dela. Sim. Muitas pessoas colocam esse sentido da vida em criar os filhos, outros em um trabalho social ou em uma profissão, mas a gente sabe que tudo é cíclico, né? Os filhos um dia Sim, crescem e vão embora de casa. O emprego sim, que você tem, um dia você pode perder, ou você um dia vai se aposentar. Então, essas questões que as pessoas se apegam geralmente para dar um sentido à vida são transitórias. Já a fé não seria transitória. sim, A crença que a pessoa tem, a tendência é que ela cada vez mais se fortaleça, né? Dentro sim. das práticas religiosas. Mas para isso, a pessoa precisa ser praticante daquela religião, se dedicar àquilo e tomar muito cuidado com o fanatismo, né? Não achar Sim, que claro. tudo é espiritual. Porque, Sim. embora seja algo que possa ser benéfico, também pode ser um grande mal. Sim, esse é outro problema muito recorrente também. As pessoas que elas entram tão de cabeça nesse estilo de vida religioso que elas se afundam nisso, né? Como você bem falou, tudo é religioso, tudo é místico, tudo é mágico. E a pessoa ela adota um comportamento onde qualquer coisa que se desvie disso é automaticamente maligno, é automaticamente prejudicial, nocivo, e isso tem o mesmo efeito que a perda do sentido, porque a pessoa inevitavelmente se isola da família, se isola dos amigos, muitas vezes sai do trabalho, somente porque ela percebe alguma coisa que na cabeça dela é algo maligno, é algo que vai contra os princípios, mesmo que seja algo pequeno, que não seja verídico, mas ela desenvolve, vamos dizer assim, essa paranoia que faz com que ela acredite que tudo são maquinações espirituais. Então isso é tão nocivo quanto e acaba tendo esse mesmo efeito de isolamento. Que a pessoa, por mais que ela tenha essa crença em algo maior, que dá um sentido, esse mesmo algo maior acaba isolando ela. Sim. Você acredita que pessoas que chegam a esse ponto, a esse fanatismo, já tinham uma predisposição a desenvolver algum transtorno e quando tiveram contato com essa crença, com qualquer crença, qualquer religião, foi desencadeado? Eu não diria uma predisposição no sentido de uma característica intrínseca, um gênio ou algo assim. Mas algo que eu já observei muito nesses casos é que a pessoa tem algumas características na vida dela em comum, né? Essas pessoas têm algumas características em comum. A primeira delas é um senso de deslocamento muito grande em relação à própria família. Essas pessoas não se enquadram nos padrões familiares delas, normalmente são pessoas mais introspectivas em uma família de pessoas mais extrovertidas, ou a pessoa possui crenças, já possuía crenças religiosas divergentes. Percebo também uma falta de vida social, normalmente são pessoas com pouquíssimos amigos, que não saem, não interagem. Pessoas infelizes com a própria vida, né? Quando elas essas três características são as que eu mais observo, assim, pessoas que adotam o fanatismo religioso como um estilo de vida. Elas encontram esse fanatismo primeiro um grupo
uma família, vamos dizer assim, ao qual pertencer, e um sentido de existência. Se antes elas não tinham algo pelo que viver, se antes elas não tinham algo pelo qual agir, essa prática religiosa nova que ela adquire dá isso para ela e dá uma família. A Eu sensação percebo, de pertencimento, né? Ah, finalmente me sim, encontrei no mundo. E aí ela fica com exatamente, receio de perder aquilo e se joga completamente. precisamente. E algo especialmente assim que eu observo no cenário brasileiro é o surgimento de algumas seitas Seita. que fazem exatamente isso. Essas seitas eu não são seitas sim, voltadas mais para o público New Age, de religiões ufológicas. Uhum. Tem algumas figuras específicas dessas seitas que são bem famosas e elas predam exatamente pessoas com essas características. Pessoas que se sentem deslocadas da própria família e do meio social, pessoas que têm um certo desprovimento de sentido na própria vida. E isso tem crescido de uma maneira assustadora. Assim, as pessoas pensam, quando as pessoas veem documentários sobre seitas nos Estados Unidos ou em outros países, muitas vezes elas pensam que isso é algo distante delas, mas não. Isso é algo que está acontecendo nesse exato momento aqui no Brasil. Sim. Inclusive com crenças muito semelhantes das seitas americanas. Assim, é uma coisa realmente bizarra, absurda. E o interessante é que dificilmente essas pessoas vão ter a percepção de que elas estão sendo fanáticas, né? E essa questão da pessoa se sentir deslocada, de se sentir com dificuldade de fazer conexões profundas com outras pessoas, isso varia também, né? Porque Sim, tem neurodivergências que fazem a pessoa se sentir assim. Tem transtornos de humor também que fazem a pessoa se sentir assim. sim, E quando a pessoa não tem a identificação daquilo, de que ela tem aquela condição, ela vai buscar de uma forma mística preencher essas lacunas, atender essas necessidades. E aí acaba caindo até na mão de charlatão, que vai suscitar mais ainda aquele comportamento, porque é um alvo fácil, né? Uma sim, pessoa tão vulnerável, que a pessoa se coloca em vulnerabilidade. E qualquer pessoa, até da família ou amigo, que tente alertar, vai ser visto como um inimigo. Vai falar, não, sim. é o inimigo tentando me desviar. Sim, exatamente. Sim, de fato é muito importante, né, que quando a pessoa ela tenha, né, essas dificuldades mencionadas anteriormente, ela procure o quanto antes um tratamento, né, para entender por que ela se sente deslocada, se é por um problema na criação, se é por alguma característica de personalidade que faz com que ela se isole, se é de fato por uma neurodivergência, entender o que causa isso para que ela não acabe caindo na mão dessas pessoas, porque o que ocorre quando a pessoa entra para um desses grupos é uma lavagem cerebral no sentido mais literal e forte do termo. Assim, eu já vi isso em primeira mão. É uma coisa bizarra. Você não pode dizer absolutamente nada para a pessoa que, como você bem falou, você é um inimigo, você é um enviado das trevas, você é um demônio, você é da raça alienígena inimiga. É uma coisa assim absurda. A pessoa, de fato, ela passa a enxergar você como um inimigo, realmente. E tudo que você disser automaticamente vai ser desconsiderado, automaticamente vai ser tido como uma mentira, como uma tentativa de desvirtuar essa pessoa dos objetivos dela, né? Sim, E aí tem até as teorias de conspiração, né? Que as pessoas acham que elas não vão sim, pela fé, elas vão pelo intelecto. Elas se acham inteligentes o suficiente porque elas perceberam que existe algo oculto naquela história. E é sim, algo que pouquíssimas pessoas vão perceber e ela percebeu. É assim que trabalha as teorias de conspiração, para ser bem. sim. Isso é uma forma de apelar à vaidade da pessoa, né? Porque você está dando para aquela, que você está dizendo para aquela pessoa é basicamente, olha só, você é iluminado, você é especial, Você você está não é como o desperto. resto, você não é como o resto daquelas ovelhas, eles estão dentro de uma boa, eles são parte do sistema.
você é diferente, você é especial, e especialmente quando a pessoa ela tem algum problema de autoestima, quando a pessoa não é acostumada a receber elogios, quando ela não ouve estímulos positivos, isso é música para os ouvidos da pessoa e ela vai para aquela direção, justamente É o porque tal lá do, ela é o tem o tal do valor reforço dela positivo, né? reconhecido. A pessoa passa a Sim, vida correto. inteira só reforço negativo das pessoas que ela espera que dê um reforço positivo. E aí, quando elas se deparam com alguém que dá um reforço positivo, automaticamente elas já vangloriam a pessoa e acreditam em absolutamente tudo que ela vai falar. Sim. É uma forma de condicionamento, né? Da mesma forma, assim, claro, né? Tem inúmeras diferenças, mas da mesma forma, quando você está treinando um cachorro, você dá ali o petisco para ele, o reforço positivo para aquele comportamento, Sim, sim. elogios e coisas do tipo são reforços positivos para pessoas, e nesses grupos é a coisa que mais é feita. A pessoa reclamou, sei lá, oh, pô, você falou tal coisa, eu fui falar com a minha família, eles brigaram comigo. O sujeito vai lá e fala, não, mas eles brigaram com você porque eles são enviados do sistema, eles estão nas trevas, você é o sábio, você é o gênio, você é iluminado, você não tem que ouvir essas pessoas das trevas. E cada vez mais a pessoa vai sendo segregada e vai ficando à mercê daquela seita, daquele culto. E como você acha que dá para resolver um caso desse? Internação? Depende muito, assim, do Um alienada a quão pessoa tá? profundo, exatamente, do quão alienada a pessoa está, do quão profunda é a dominação daquela seita sobre a pessoa. Alguns casos, eu penso que realmente é passível de internação, porque tem pessoas que ficam completamente desconectadas da realidade. Uhum. Assim, Elas rompem com a literalmente, realidade de uma forma que elas não conseguem voltar sim, sozinhas. sim, é coisa assim de beirar um quadro psicótico ou realmente chegar a um quadro psicótico. A pessoa se desconecta totalmente da realidade. Esse tipo de caso, eu creio que é passível de internação. Mas outros casos, você tem que esperar a pessoa se lascar. Infelizmente, é a realidade. Porque esses cultos, chega um ponto onde o líder pula do barco e deixa todo mundo para se lascar. São ciclos. Eu conheço um caso em específico que o sujeito fez isso várias vezes. E arrecadava seguidores, sugava eles um tempo, sumia O e, Vic sei lá, Vanilla? meses, anos. Caso do Vic Não, Vanilla? não. Não, Porque o não é Vic o Vanilla Vic é um desses Vanilla. líderes de seita, né? Ele é um ótimo exemplo, sim, é verdade. O Vic Vanilla é um ótimo exemplo. Né? Ele, de tempos em tempos ele se reinventa para conseguir seguidores novos. É verdade, um exemplo melhor ainda. E pega todo mundo no fanatismo, nas necessidades que a pessoa Sim, tem de melhorar a vida e de se sentir pertencente a algo. sim. Então, em alguns casos, você vai ter que esperar a pessoa ser enganada, se desiludir, passar por um problema para aí você conseguir falar com ela e explicar, olha, eu avisei que isso ia acontecer, o problema estava aqui, aqui assado, você tem que tomar esses cuidados para que isso não aconteça de novo. Em outros, assim, nos casos mais amenos, né, onde a pessoa ainda não está tão aprofundada, uma conversa, assim, muito cuidadosa para que a pessoa não tenha esse gatilho de te ver como inimigo, vai resolver, mas é sempre muito difícil, assim, porque, novamente, o que é realizado dentro desses grupos é uma verdadeira lavagem cerebral. A lavagem cerebral. Mas aí, o que que você faz quando você pega um caso assim, que a pessoa está ali com ideias desconexas da realidade e você não pode dizer para ela que ela está viajando na batatinha, porque senão você vai ofender a pessoa. Sim. E aí, no caso, você utiliza o oráculo para isso, para direcionar a pessoa? Sim, quando a pessoa ela está começando a apresentar essas ideias desconexas, o oráculo pode ajudar tanto a pessoa quanto o próprio oraculista, né? Ah, é, porque tem oraculistas também que viajam na batatinha. Né? Não digo assim nem por isso, mas muitas vezes você pode pegar um caso de uma pessoa que você mesmo não sabe tão bem quanto lidar e o oráculo Ah, consegue sim. te fornecer as instruções para você saber como proceder. Entendi. Mas você pode usar o oráculo tanto como uma forma de obter as informações, né, de obter um conhecimento para orientar aquela pessoa, quanto informações para você transmitir para a própria pessoa.
Uma coisa que normalmente se pode fazer, né, tanto com o auxílio do oráculo, quanto uma forma de ter um pouco mais de tato para que aquela pessoa te ouça, primeiro de tudo é você não desvalidar o sentimento dela. Isso é muito importante, como você falou, né, não chegar falando se tá maluco, pirando na batatinha, mas você pode transmitir as informações, o conhecimento do oráculo, como é que eu posso dizer, de uma forma que esteja condizente com o que ela acredita. No sentido de você não... você entrar na onda, entre aspas. Né? Se ela acredita, por exemplo, que ela está recebendo mensagens do espírito, sei lá, do Ashtar Shiva, você utiliza o oráculo para transmitir um conhecimento para ela, falando, olha, o que eu vejo aqui é a mensagem que ele te transmitiu para você fazer isso, tomar esse cuidado. É uma forma de você fazer com que a pessoa, né, ela absorva essa informação sem desmerecer Sem você. resistência, né? Sem resistência. Sem resistência, sim. Você consegue usar isso como uma forma de lutar um pouco contra essa programação. Tem psiquiatras que fazem isso. Tem psiquiatras que Sim. concordam com, por exemplo, o esquizofrênico, concordam com ele e vai trabalhando em cima daquilo ali. Para ele tomar consciência, para ter alguns insights. Sim, principalmente assim, porque em casos graves, como de uma pessoa com esquizofrenia, você tentar bater de frente contra o delírio dele de cara, ele vai te ignorar completamente. Não vai absorver. Então, às vezes, você realmente tem que entrar nisso para você conseguir passar uma informação, para você conseguir tirar a pessoa daquele quadro. E é o mesmo caso nessa situação, em que a pessoa ela já está começando a ficar desconexa. Você entra na onda, vamos dizer assim, justamente para que você consiga transmitir a ela uma informação para que ela vá melhorando. Né? Sim, para ela ir tendo aos poucos os insights e voltando para a realidade, né? E quando a gente fala de uso de oráculo para identificar certas questões da pessoa, no caso, utilizando como terapia, você fala sobre qual tipo de oráculo? Porque as cartas, o tarô, ele tem toda a simbologia ali, né? Cada carta tem uma simbologia. Eu não entendo de tarô, não entendo de cartas, mas o que a gente entende comumente é que ela carrega um símbolo que diz, que fala por si, né? Sim. Eu acredito que todos os oráculos podem ser utilizados de maneira terapêutica, mas de fato o tarô seria o oráculo mais rico nesse sentido. Isso porque os arcanos do tarô, eles representam arquétipos mentais que estão presentes no inconsciente de todos os seres humanos. Então, quando você utiliza uma ferramenta como o tarô, você não necessariamente precisa utilizar ela como algo espiritual, né? Você também pode utilizar como uma forma de você obter informações, obter mensagens, insights do seu próprio inconsciente. Jung fala bastante disso, do tarô como algo terapêutico, como uma representação dos arquétipos presentes no inconsciente coletivo. Sim. Então, um arcano como o diabo, por exemplo, pode ser usado para meditar, para compreender sua própria sombra, né, os seus próprios aspectos negativos, as coisas que você precisa trabalhar. Então, como oraculista, ao atender, né, um consulente, há de se ter essa mesma visão. Quando você joga as cartas para um cliente, enxergar aquilo não somente como uma mensagem espiritual, mas como uma visão que você vai obter do seu consulente, que você também vai utilizar para ajudá-lo a resolver o problema dele. Ter essa visão. Mas aí, no caso, o oraculista que está atuando assim precisa entender de psicanálise, né? Não necessariamente de psicanálise, mas ele precisa compreender a simbologia dos arcanos do tarô. E isso é imprescindível. Se você vai... isso é imprescindível para qualquer oráculo, na verdade. O baralho cigano, o baralho comum, o oráculo dos ossos, da domancia. É necessário entender
a simbologia daquele oráculo. Enquanto você não fizer isso, sua prática oracular vai estar aleijada. Você até pode conseguir ler, compreender em algum grau, mas enquanto você não compreender a simbologia daquela ferramenta e absorvê-la também, porque você não só vai prestar consulta para os outros, mas você também tem que utilizar aquela ferramenta para você se aprimorar. Né? Você não vai conseguir ajudar alguém enquanto você mesmo estiver lascado. Exatamente. Então é preciso você absorver aquela simbologia para que, por meio dessa absorção, você consiga aplicá-la à consulta do outro e auxiliar o outro. Sim. E tem uma outra questão também, né? Que assim como o oráculo pode ser benéfico, ele pode ser maléfico. Ele pode ser mal utilizado, né? E como que se dá esses casos quando o oráculo é mal utilizado? Como que a gente identifica que está sendo mal utilizado? Primeiro de tudo, é justamente a falta de compreensão daquela ferramenta, né? Muitos oraculistas, especialmente hoje em dia, veem essa profissão espiritual, né? Veem o trabalho oracular somente como uma forma de ganhar dinheiro e não como uma missão, não como uma forma de cumprimento de uma missão, de um desígnio espiritual, né? Vem só como uma forma de ganhar uns trocos rápidos. Então a pessoa vai lá, lê um livro sobre tarô, ou compra um baralho de tarô e lê ali os significados no folhetinho que às vezes vem junto. Usa o ChatGPT. Eu uso o ChatGPT. E aí já vai lá, cria o perfil, começa a atender sem ter a compreensão daquela ferramenta. Esse, eu diria que é o principal mau uso das ferramentas oraculares atualmente, né? Não só do tarô. Porque sem a compreensão da sua ferramenta oracular, você não vai conseguir entender de fato o que aquela mensagem, o que aquela tiragem, o que aquela jogada significa, e você vai transmitir uma informação errada para o consulente, e o consulente vai aplicar aquela informação errada na vida dele, e você acabou de prejudicar enormemente a vida de alguém. A gente consegue identificar um bom oraculista. Por exemplo, tem oraculistas que são desses que querem tirar só o trocado, que só respondem perguntas de sim ou não, vai ou não vai, é ou não é. Sim. E quando a gente está numa consulta, quando a gente está atendendo um consulente, essa resposta afirmativa ou negativa sempre fica em segundo plano, porque a gente primeiro vai destrinchar toda a situação para que a pessoa se situe nela, para ela ver, você está em determinado lugar dentro dessa situação. A sua responsabilidade dentro dessa situação vai até tal ponto, a responsabilidade do outro vai até tal ponto, e o que você almeja dessa situação, então o que dá para você fazer, porque quando a gente vê que o oraculista joga só sim ou não, a gente vê que tem muita coisa errada ali. Tem muita coisa errada. Sim, e outra forma de você também conseguir discernir é observar o quão específica é aquela resposta. Porque tem muito oraculista que vai lá, manda um áudio de 5, 6, 8, 10 minutos, mas quando você para prestar atenção no que ele está falando, é a coisa mais genérica possível. No final, o sujeito falou e não disse nada que se aplica de fato à sua situação, ou ele falou uma coisa que se aplica a qualquer situação. Uma consulta oracular é uma coisa extremamente individual. Né? Por mais se duas pessoas me fizerem a mesma pergunta e sair a mesma sequência de cartas nas duas, a mensagem não vai ser a mesma. Porque são situações diferentes. Então, quanto mais genérica for a resposta que o oraculista te deu, pode ter certeza de que aquele sujeito está tentando te engabelar. E outro ponto a ser observado também é se aquele oraculista, ele de fato, vamos dizer assim, se a energia dele está de acordo com a sua. Porque muitas vezes a pessoa ela vai fazer a consulta com um oraculista por indicação de um amigo, de um conhecido, mas a coisa não bate. Né? Por mais talvez o sujeito...
Não o há sujeito tá uma identificação, né? Não há uma identificação. correto. Sim, não há uma identificação. E muitas vezes o sujeito, ele nem é de fato assim, um trambiqueiro, mas simplesmente pela energia ele não está alinhada, não vai ser bom nem para você nem para ele. Mas se você vai se consultar com um oraculista e você tem assim, um pressentimento, você tem um sentimento de que tem alguma coisa esquisita, pula fora. Tal como Sim. dito, talvez o sujeito nem seja de fato um trambiqueiro, mas Uma energia simplesmente. hostil, né? A gente sente assim, uma Exatamente. energia Pelo, hostil. sim- pelo simples fato de, assim, de a energia não estar alinhada, vamos colocar dessa maneira, já não vai ser interessante. Então, sim, para os consulentes é muito importante. Confie no instinto de vocês. Confiem. Se vocês têm esse sentimento de que não está legal, pula fora. Olha, a gente entende que, por exemplo, você vai jogar com um pai de santo, do candomblé ou da Umbanda, ele vai dar as interpretações do seu jogo de acordo com a religião dele. Sim, Mas isso não significa que ele não possa ver a situação além da questão religiosa. Por sim, exemplo, a pessoa que está procurando um oraculista ali, independente da religião dele, ela está com algum problema na vida dela que precisa ser resolvido. Mas eu vejo que tem pessoas que são de religião que acabam colocando para o consulente a crença exclusiva dele e dizendo para a pessoa, para você resolver tem que fazer um ebó, tem que fazer o orixá, tem que isso, tem aquilo, vamos fazer um padê para Exu, e seu Exu está inquisilado, por isso que você está com esses problemas. Eu acho isso extremamente errado. Ah, mas a pessoa procurou um pai de santo, queria o quê? Eu acho isso errado, porque tem que se ter o tato, sim, de outras questões que vão além, como, por exemplo, a terapêutica. E sim. entender, sim, um pouco de psicologia, de psicanálise, de tratar a pessoa além das crenças religiosas e não ficar enfiando na pessoa que ela precisa fazer tal trabalho mágico. Sim. Eu vejo, assim, é compreensível que um pai de santo, que, enfim, um sacerdote de qualquer religião apresente suas práticas espirituais como um auxílio, uma possível solução. O que eu não vejo como correto é você, de fato, empurrar aquilo goela abaixo como se fosse a única solução. Porque, de fato, não é. Mesmo que a pessoa procure o auxílio espiritual de um feitiço, um trabalho para auxiliar com as suas questões psicológicas, o trabalho terapêutico, né, a procura de uma terapia, ou seja ela uma psicoterapia, uma terapia medicamentosa, é imprescindível nas questões psicológicas e psiquiátricas. Você apresentar um trabalho espiritual como a solução única, né, para um caso de depressão, para um caso de transtorno bipolar, para um caso de esquizofrenia, exatamente, é uma forma de curanderismo, e aí Imagina você... uma pessoa que está com uma depressão por questão hormonal, com deficiência ou com a baixa hormonal ali, por exemplo, está com a Sim. testosterona lá embaixo, e aí a pessoa está depressiva, e aí faz um jogo oracular, e aí fala, isso aí é obsessor, a gente tem que fazer um descarrego. Sim, você vai prejudicar imensamente a vida daquela pessoa. Então há de se ter esse bom senso, né, de orientar o consulente e falar, olha, eu posso te auxiliar espiritualmente, mas é importante que você também procure ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, porque, de fato, qualquer oraculista, inevitavelmente, em algum momento, vai se deparar com alguém assim que precisa de ajuda psiquiátrica. Já teve casos de eu pegar consulente e falar, olha, eu não posso te ajudar, seu problema realmente é de natureza psiquiátrica. Sim, e vem bastante Você... gente, sim. Sim, Principalmente assim, porque ó, a gente lida com questões espirituais, né? Então a gente sabe sim, que tem gente que não bate sim. bem, que já vem já na intenção porque não bate bem. Exatamente. Então, muitas vezes, pega a pessoa, olha, eu posso até te fornecer uma orientação, mas o que vai resolver seu problema é um psiquiatra. Não é um trabalho, não é um feitiço, não é um descarrego, não é uma limpeza, é um psiquiatra. O seu problema é de outra natureza. Exatamente. E deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui para a gente colocar. Oraculista como terapeuta. Ah, tá. E a questão, Vitor,
de como que os psiquiatras e os psicólogos e neurologistas veem já hoje em dia esse tratamento, essa terapia alternativa que vai ali para uma pessoa que está em tratamento psiquiátrico, que está em acompanhamento psicológico, que toma medicamento. E foi mais ou menos o que a gente acabou de falar, mas como que a psicologia, a psiquiatria vê isso? Atualmente isso é visto com melhores olhos, assim. Em outros momentos, essas formas de terapia alternativa eram bastante desprezadas, né? Eram vistas de fato como curandeirismo, independentemente do trabalho de cada um, era visto dessa forma, né? Atualmente eu percebo que há uma maior aceitação por parte dos psicólogos, dos psiquiatras desse tipo de terapia, justamente porque acaba sendo, algo benéfico, né? É um auxílio, né? Por mais que não Eles já se, por consideram, mais que né, não, que a espiritualidade faz parte da psique. sim, os terapeutas, né, os psicólogos, os psiquiatras já não desprezam mais, né, as experiências espirituais de cada um, né? Já não desprezam mais a via religiosa de cada um. Então há uma maior aceitação atualmente, mas é preciso tomar cuidado, porque ainda tem muitos que vão falar que é besteira, que é nocivo, vão tentar realmente. Que vai atrapalhar o tratamento, que a pessoa tem que marcar. Exatamente. Então, mas eu percebo que atualmente isso é bem mais aceito, assim, tanto por psicólogos quanto por psiquiatras, né? Antigamente, se uma pessoa, por exemplo, fosse um médium de incorporação e apresentasse isso para um psiquiatra, o psiquiatra ia falar que a pessoa está delirando, né? Atualmente eu vejo que há uma maior aceitação dessas crenças, principalmente porque hoje em dia se observa que isso não faz parte de um quadro, né? Por exemplo, no caso da incorporação, a pessoa incorpora ali, mas o psiquiatra observa, ela não tem mais nenhum sintoma de algum outro transtorno, por exemplo, uma esquizofrenia, um quadro Então não tem psicótico, por que coisa se assim. preocupar. Exatamente, né? E eu acho que Por é mais que o benéfico psicólogo, também. o psiquiatra, sim, É até benéfico a pessoa levar para a terapia uma conversa que ela teve com uma entidade incorporada, sim, uma experiência espiritual que ela passou, uma gnose que ela teve, um ritual que ela fez, sim, o que ela sentiu, o que ela sonhou depois. Porque a sim, gente sabe que tem entidades que se comunicam pelo plano onírico. sim, E contar isso, levar isso para a terapia, claro que não vai ser analisado pelo viés da crença da pessoa, mas tem sim, simbolismo ali. Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente conversa com o Exu e com o Magira, eles falam coisas que a gente não entende na hora. Aí sim, depois de um tempo que a gente vai conseguir entender, né? sim. E é muito importante também entender que o papel tanto do psicólogo quanto do psiquiatra não é dizer como a pessoa deve viver a vida dela, não é mandar faz isso, faz aquilo, não faz, não. É te ajudar a entender o caminho que você quer seguir. E isso hoje em dia é algo ainda mais forte. Então, quando a pessoa traz essas questões religiosas, o psicólogo, o psiquiatra, de fato, podem auxiliar a pessoa a entender aquilo, entender a via que ela está seguindo, como você falou, ajudar na compreensão das experiências religiosas e como essas experiências podem agregar na saúde mental daquela pessoa, como essas experiências podem agregar na melhora da vida daquela pessoa. E, na verdade, nem um sacerdote pode dizer para a pessoa como ela tem que viver, Sim, né? Nem um de sacerdote, fato, tá, tem gente? muito Porque importante ter isso em mente também. tem pessoas que confiam cegamente no sacerdote, tem pessoas que querem depender do sacerdote, porque tem medo de cometer um erro, aí coloca tudo na mão do sacerdote, não tem autoconfiança, aí coloca tudo que o sacerdote fala, vai lá e obedece. Né? Não Sim, desenvolve autonomia, fica naquele sistema de heteronomia igual quando era criança. E sim, acaba que muitos sacerdotes se aproveitam disso e querem ditar para a pessoa como ela vai viver. Se nem o sim, psicólogo nem o psiquiatra diz isso para a gente, por que a gente vai seguir uma pessoa religiosa que está dizendo para a gente como que a gente tem que viver? Se nem os nossos sim, próprios pais, se nem os nossos próprios familiares não podem sim. falar como a gente tem que viver.
Um sacerdote, um oraculista, um bruxo feiticeiro que tenta te dizer como você deve viver, o que você deve Ó, cai fazer ou não fora. deve fazer. Hã? Cai fora, Exatamente, cai sai fora. fora. O sujeito tá tentando ali te domar, te escravizar, tá tentando se tornar um líder de seita, ele tá tentando fazer qualquer coisa exceto prezar pelo seu bem. E a gente consegue, né, identificar alguns modus operandi que são para deixar a pessoa dependente. Igual Sim, oraculista também, tem oraculista que faz o consulente ficar dependente, que não consegue sim, tomar uma decisão sem perguntar ao oraculista. Tem sim, pessoas que ficam dependentes e o oraculista faz isso intencionalmente. sim. A pessoa, o oraculista, ele tenta fazer a pessoa crer que nada pode servir, que tudo é um sinal espiritual, que, sei lá, encontrar um rato na rua é um presságio e ela precisa consultar o oráculo para entender o que aquele presságio significa. E tudo se torna uma razão para ela consultar o oráculo e muitas vezes o oraculista ele não está nem consultando o oráculo de fato, ele está simplesmente mandando a pessoa fazer o que ele acha melhor. É Sim, uma forma de você controlar, de dominar, e é o mesmo com os sacerdotes, né? Eles tentam se impor a vontade deles para obter ali uma pequena legião de servos. sim. Quando você atende as pessoas de forma terapêutica, nessa linha de interpretação através do tarô, você dá um tempo, assim, especula algum tempo que a pessoa depois pode voltar para ver como que ficou a situação? Porque assim, você vai dar instruções a ela, né, do que como ela pode Sim, agir para resolver aquela situação e depois de certo tempo ela retorna, né? sim. Particularmente eu não estipulo um tempo, né? Mas se eu observo que a própria pessoa ela está retornando com muita frequência, Aí é preocupante. aí eu já falo, olha, você está tentando, assim, eu posso dizer, você Terceirizar? está se tornando, você está se tornando dependente dessa ferramenta e não é a ideia. A ideia é Uhum. justamente te empoderar para que você possa tomar suas decisões e reconhecer o caminho que você deve seguir. Se você estiver aqui todo dia se consultando, ou se constar 2, 3 vezes na semana, não, eu vou observando, né? Embora eu não estipule um tempo, eu observo o tempo em que o consulente retorna, e se eu acho que é muito curto, ou se eu vejo que ele está desenvolvendo uma dependência dessa ferramenta, aí eu estabeleço um limite, eu imponho um limite, mas eu não defino nenhum tempo. Até porque há situações em que eu acho plausível a pessoa se consultar semanalmente, ou Sim. algo assim. Né? Então, é algo bastante individual. Depende de cada situação, né? Mas a gente Sim, consegue identificar quando a pessoa está se limitando e ficando dependente para qualquer atitude que ela precisa tomar na vida dela. sim, E isso acontece muito quando é questão de relacionamento, tá? sim, Quando é questão de relacionamento, nossa, é terrível. A pessoa entra num estado de desespero que ela precisa saber o tempo todo o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, o que o outro vai fazer, se o outro vai sim, largar, se o outro vai voltar. Principalmente quando é para reatar relacionamento, a pessoa fica naquela angústia que ela precisa desfazer aquela angústia na mesa de jogo. sim. As questões sentimentais, né, são as que mais fragilizam as pessoas. Né? E quando a pessoa ela está fragilizada, naturalmente ela quer resolver aquilo quanto antes, mas muitas vezes elas buscam o oráculo nem como uma forma de de saber o que fazer, né, de obter um conhecimento acerca daquela situação, mas simplesmente uma forma de se sentir acolhida, uma Também. forma de obter uma validação, talvez, do que ela está sentindo, uma validação do medo, da angústia que ela está sentindo diante daquele problema. Então, como oraculista, é muito importante você saber reconhecer isso, saber validar o sentimento daquela pessoa sem deixar que ela se torne dependente do oráculo para ela viver ou para ela ter paz, para ela conseguir lidar com aquele problema. Sim. É porque tem consulentes que chegam, aconteceu algo terrível, eu não estou sabendo como lidar, vê no oráculo para mim. E aí a gente vai lá, abre o oráculo,
direciona a pessoa, valida o que ela está sentindo, explica até por que que ela está se sentindo daquele jeito, porque o oráculo Sim. fala sim. O oráculo fala tudo, né? O Sim. oráculo, só que certas formas que ele fala muitas vezes não podem ser objetivas no momento. Então ele joga alguns símbolos, uma linguagem não objetiva para justamente a pessoa desenvolver algo para acarretar a situação que o oráculo está apontando que precisa ser acarretada. Sim. Sim, eu diria até que muitas vezes, quando a gente fala de uma consulta oracular, o caminho é mais importante que o objetivo. Então, Sim, quando esses símbolos são apresentados à pessoa, o próprio ato de ela compreender a mensagem do oráculo, de compreender esses símbolos, pode levar tempo, né? sim, pode levar tempo, mas vai ser o próprio ato de estudar, analisar, compreender essa mensagem, compreender esse símbolo, vai trazer para ela as ferramentas para que ela conclua, para que ela consiga atingir seu objetivo, consiga sanar essa dor, consiga resolver essa questão de maneira permanente. Porque se o oráculo apresentasse a resposta, por exemplo, você está se sentindo assim porque X, Y, Z e pronto, ou senão você faz tal coisa e pronto, a pessoa, sem compreender o que levou àquela situação, acabaria repetindo esse ciclo. Sim. Enquanto quando você apresenta, né, essa informação de uma maneira mais cifrada, entre aspas, ou de uma maneira que exija um esforço maior para a compreensão, por meio desse processo de análise, a pessoa adquire as ferramentas e a compreensão necessária para entender por que ela chegou ali, como ela sai dali e como ela não volta para ali. Sim, exatamente. Exatamente. E, Vitor, me responde uma coisa, como que você lida com essa questão de previsões do futuro? Porque você consegue identificar quando a pessoa está fazendo uma pergunta sobre futuro movida pela ansiedade, né? Porque tem pessoas que realmente Sim, têm um transtorno de ansiedade sim. e buscam um oráculo para aliviar os sintomas. E muitas vezes perguntam sobre o futuro, o que que vai acontecer. Sim. Particularmente, eu acredito que o oráculo possa sim ser usado para fazer previsões do futuro, mas aí, como você falou, é interessante ter essa compreensão se o consulente de fato está fazendo aquilo por necessidade ou por ansiedade. Quando é feito por ansiedade, né, se você ficar ali dando previsões e alimentando isso, você vai estar prejudicando o consulente. Não é algo interessante. Então, se eu percebo que o consulente está vindo até mim por questão de ansiedade para saber sobre isso, se ele está procurando, né, essa informação somente para alimentar essa ansiedade, novamente eu estabeleço um limite. Falo, olha, o que você está fazendo é nocivo, vai acabar sendo nocivo para você. É interessante a gente entender por que você está se sentindo tão ansioso, Sim. como a gente pode resolver essa ansiedade, porque se eu só ficar te dando as previsões, Você você vai estar alimentando a inevitavelmente, ansiedade da pessoa. exatamente, você vai estar alimentando a sua ansiedade, você vai ficar nesse ciclo e você não vai resolver esse sentimento, você não vai acabar com esse sentimento, não importa quantas consultas você faça. Exatamente. A pessoa vai ter uma pílulazinha ali naquele momento para aliviar a Sim, ansiedade, mas em seguida ela vai voltar. No dia seguinte a ansiedade volta. E aí sim, a pessoa exatamente. pensa, vou perguntar por oráculo. Sim, precisamente. A pessoa vai tendo essas pequenas doses de satisfação e, assim, vai piorando, é um quadro progressivo, né? Então a pessoa ela começa constando uma vez por semana, e dali a pouco, 2 vezes por semana, 3, 4, 5, dali a pouco a pessoa quer se constar múltiplas vezes por dia. Por isso que é importante você estabelecer um limite para procurar auxiliar aquela pessoa. Eu diria E até quando a que pessoa manda esse é um. mensagem de madrugada? Quando a pessoa manda mensagem de madrugada. Você A acha que depender. isso já é um sintoma da ansiedade da pessoa? Depende muito da situação, assim. Na maioria dos casos é. Na maioria dos casos é ansiedade. Mas há casos que eu não vejo problema, assim.
Mas, de modo geral, se trata de ansiedade, sim. A pessoa, ela quer aquilo, quer para ontem. Esse é um dos principais problemas atualmente, né? A ansiedade. As pessoas querem tudo para ontem, né? Pois é, aí a gente entra nessa questão de previsão do futuro, que as pessoas estão tão imediatistas que se elas recebem uma previsão para o futuro, lembrando que previsão é igual previsão do tempo, né? É estipulado que aquilo ali Sim, vai ocorrer. Agora, sim, exatamente da forma que vai ocorrer, aí a história já é outra. Então, a sim, pessoa que tem ansiedade e recebe uma previsão, dificilmente questões espirituais dá para a gente datar, né? sim, A gente não consegue falar horários, a gente não consegue falar o dia da semana. Então, a sim, pessoa que está nesse, como é que se diz? Nessa corrente imediatista da vida cotidiana, ela talvez não tenha a percepção de que mensagens espirituais com relação ao futuro ocorrem num tempo diferente. sim. Essa é uma das principais questões quando a gente fala não só de oráculos, mas da própria magia, dos próprios feitiços, né? Fala, o tempo da espiritualidade é diferente do tempo humano, né? Então, muitas vezes se faz um trabalho para que ele funcione tempos e tempos depois, porque ele vai acontecer, ele vai surtir o efeito no momento que ele precisa surtir o efeito, no momento que ele deve surtir o efeito. E isso é algo que as Peraí, pessoas. eu acho que eu fiz besteira aqui. Eu acho que eu coloquei a guimba de cigarro dentro do meu copo de chá. Ah, não, coloquei não. Coloquei não. É porque tava subindo uma fumacinha aqui, eu falei, ué, será que eu joguei no cinzeiro? O cinza. É porque às vezes quando eu coloco o copo e o cinza do lado, corre o risco. Acontece, acontece. Vi subindo uma fumacinha, eu falei assim, ué, foi a guimba que não apagou direito. Mas essa questão do imediatismo realmente atrapalha até para feitiços, né? Sim, Que a pessoa acaba ficando tão ansiosa com o resultado do feitiço que ela não percebe os mínimos detalhes que vão sendo desencadeados pelo efeito da magia, porque ela sim, quer aquele objetivo que seja alcançado para ontem, né? Então ela não sim, correto. percebe o caminho que a magia está percorrendo, que ela está desencadeando. Sim. E não apenas assim essa questão de observar o caminho, mas as pessoas elas buscam a magia assim, procurando resultados fantásticos da noite para o dia, e essa ansiedade que elas têm acaba por atrapalhar a própria desenvoltura do trabalho, porque a ansiedade ela traz uma energia nociva à realização, à feitura dos trabalhos. Então a pessoa ela fica tanto naquela ansiedade pela conclusão, pela solução do problema dela, que sem perceber ela mesma acaba Se atrapalhando o sabotando. andamento do trabalho, assim. Por isso que é importante, como magista ou como oraculista, você saber assegurar essa pessoa e explicar. As coisas acontecem no tempo devido. Não é para ontem, E não é lembrando, num né, estalar de que dedos. o que mais caracteriza a ansiedade são pensamentos negativos, né? De Sim, aquilo não vai dar certo, de vai sair tudo errado, e são sim, pensamentos negativos, porque a ansiedade normal não carrega essa carga negativa. Quando a gente está sim, ansioso para fazer uma viagem, ou uma entrevista de emprego, etc., a gente fica ansioso porque a gente começa a imaginar como que vai ser aquilo, o que a gente vai falar, como que a gente vai reagir. É uma ansiedade normal, da gente sim, querer ter logo aquela sensação, né? E de obter logo a resposta. sim, Agora, na ansiedade que já é patológica, a pessoa é invadida por pensamentos intrusivos e pensamentos negativos e de autossabotagem, e aí começa a puxar várias outras situações que já ocorreram na vida dela que foram negativas, que foram traumáticas, ela vai fazendo um link daquilo tudo, e quando você vê, a pessoa está perturbada. E sim. aí, onde que a magia vai se manifestar? Numa mentalidade, numa vibração que está repelindo aquela energia de trabalhar de forma positiva e favorável.
Sim, é importante fazer essa diferenciação, né, da ansiedade enquanto sentimento e do transtorno de ansiedade, né? Como você bem colocou, o transtorno de ansiedade ele vai muito além de você só querer a solução de algo, estar ansioso para algo. É realmente uma coisa obsessiva, compulsória. Os pensamentos vêm e a pessoa não consegue controlar, ela não consegue lidar com aquilo e atrapalha todos os âmbitos da vida, né? Sim, Porque de fato a pessoa ela acaba desejando buscar controle absoluto do futuro. Ela quer saber como tudo vai acontecer, ela quer saber como tudo vai correr, e isso não é possível, né? A gente sabe que não é possível. A vida humana, você consegue controlar a sua vida até um certo ponto. A partir daquele certo ponto, estão em forças além da sua capacidade. Então, o transtorno de ansiedade ele prejudica todos os sentidos, espiritual, mental, social. aí a gente lembra também que o transtorno de ansiedade muitas vezes é desencadeado por um trauma que a pessoa passou, né? Sim, Então, ela fica com tanto medo de ter aquela sensação de novo, de passar por aquela situação de novo, que ela acaba entrando numa vibe de medo e de terror que pode até dar a crise de pânico na pessoa. E, sim, e quando a gente percebe que o consulente já sofre desse quadro, a gente tem que tomar muito mais cuidado com a forma que a gente vai comunicar para ele e o tipo de trabalho de magia que a gente vai fazer. A gente tem que sim, explicar tudinho, passo a passo, como tudo funciona, para que a pessoa se sinta segura, tanto na questão oracular quanto na questão da magia, para ela se sentir segura ao ponto dela se abrir para a manifestação daquela energia. Senão não sim, adianta nada. Senão não adianta nada. sim. A maioria não, eu diria que todos os transtornos, né, tirando os de natureza neurológica, todos os transtornos surgem a partir de algum trauma ou de algum evento significativo, principalmente nos primeiros anos de vida, Sim. né, principalmente durante a infância, né. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Sim, Então, a maioria das pessoas sofre de transtornos cuja origem elas nem imaginam. E verdade. muitas vezes pode parecer uma coisa, sim, pode parecer algo que a princípio seria irrelevante, mas não é. Alguma coisa, algum apelido que alguém pôs quando era criança, alguma Sim, vez que o pai não deu atenção o suficiente, que a mãe não deu atenção. Freud, o pai da psicanálise, ele desenvolveu um desgosto, uma raiva muito grande do pai dele, porque em determinado momento ele e o pai, que eram judeus, estavam andando na rua, uma pessoa xingou eles e o pai dele não fez nada. Então, a partir daquele momento, quando era criança, Freud desenvolveu uma aversão grande ao pai dele. Então, esses eventos na vida de uma pessoa marcam de uma maneira que a maioria das pessoas não imagina. E o oraculista, como você bem colocou, ele precisa ter essa capacidade de, muitas vezes, quando esse evento se mostra num oráculo, porque muitas vezes acontece de você, no meio da consulta, você vê o que causou aquele trauma, você tem sim. que ter muita delicadeza para A transmitir aquilo gente para a vê que, pessoa. e é interessante que aparece mesmo. A gente vê que é coisa lá da infância. Sim, Eu, por exemplo, com a clarividência, muitas vezes eu vejo a cena da pessoa quando criança, passando por uma situação, e eu não vejo tudo como se fosse um filme, não. Eu vejo o que a sim, pessoa sentiu naquela situação. Eu consigo captar o sentimento que ela teve naquela situação que acabou desencadeando o trauma, que é o mesmo sentimento que ela está trazendo para a consulta naquele momento. sim, Dá para chegar até lá, porque sim, o tempo, na verdade, ele não existe nessa questão psicológica, né? Dentro da sim, nossa mente, o tempo não existe, a divisão de passado, presente, futuro não existe. Está tudo misturado. sim. Então, isso é realmente muito interessante de observar. Assim, eu já tive uma experiência fazendo uma consulta com o baralho Zé Pilintra, averiguando justamente o caso de uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de manter relacionamentos, né, por mais do que só algumas semanas.
E jogando, eu ouvi nitidamente a frase na minha cabeça, descrevendo a situação que causou aquilo. Eu transmiti aquilo para o consulente, ela falou, realmente isso aconteceu, foi exatamente assim. Então é uma coisa realmente muito impressionante, e se você não tiver, né, a delicadeza, o tato de conseguir transmitir aquilo para a pessoa em conjunto com a mensagem, com o conselho, com a orientação para que ela supere aquilo, tem até chance de você acabar piorando a situação daquela pessoa. Sim, sim. E não é uma coisa assim tão mágica e extraordinária, porque quando a gente compreende que está tudo ali dentro da psique da pessoa, e vem um guia nosso, um mentor ou algo do tipo, ou a gente acessa através da mediunidade mesmo, aquele campo ali, juntando essas duas coisas, tanto a questão da psique quanto a questão espiritual, a gente consegue ver sim. Não é algo assim extraordinário, mágico. A gente consegue Sim. Aí entra justamente o que foi dito antes, né? Dos oráculos, por exemplo, o tarô, serem não somente ferramentas mágicas, mas chaves de acesso ao inconsciente. Então não é apenas uma questão espiritual, mas realmente uma forma de você conseguir, vamos dizer assim, adentrar a mente daquela pessoa e ver o que aconteceu, o que ela está sentindo. São símbolos que transmitem informações. E aí também o consulente tem que ter a responsabilidade dele, né? Que a gente colocou isso até na pauta, né? O papel do consulente, né? Porque quando o consulente procura um oraculista, ele vai estar abrindo ali o campo energético, não só o campo energético dele, mas a psique dele, o corpo mental dele e emocional. Então, Sim. como que a gente consegue colocar aí qual seria a responsabilidade do consulente nessa situação, já que ele não entende do oráculo, ele é um leigo e está só acostumado a escutar o que saiu no jogo? Sim. Se não me falha a memória, foi Hipócrates, o pai da medicina grega, que disse que antes de tratar alguém, você deve perguntar àquela pessoa se ela está disposta a abdicar das coisas que a adoeceram. E eu diria que a isso dor, resume... muitas vezes, é a única pessoa a única coisa que a pessoa ainda se apega para ter aquilo, né? Sim. Então eu diria que essa frase resume muito bem o papel do consulente. Quando ele busca uma consulta oracular, quando ele busca uma terapia oracular, ele precisa ter em mente que, embora, claro, o oraculista não esteja ali para mandar nele, para dizer como ele deve viver a vida, se ele não seguir as orientações do oráculo, nada vai mudar. Ele vai ter apenas perdido tempo. Então, Sim. não adianta nada a pessoa fazer múltiplas consultas, obter várias visões, conselhos, orientações, se no final das contas ela não vai aplicar nada daquilo. É diferente que você... Uma opinião, né? Uma opinião. Sim, você, assim, ó, é diferente você fazer uma consulta, aplicar aquilo, ter uma dificuldade e por conta dessa dificuldade procurar o oráculo de novo para entender como aplicar melhor aquilo, como superar essa dificuldade, e você fazer 500 consultas só para ouvir ali a orientação e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Você precisa aplicar aquilo e entender que isso não vai ser um processo agradável. Sim, nem pra isso gente, não vai ser nem pra gente. Exatamente. Porque muitas vezes a gente tem que demitir o consulente. Isso acontece sim, a gente demitir o consulente, porque está completamente repetitiva as consultas. Sim, não exatamente. Tem evolução, não está tendo evolução. Sim, porque a pessoa, ela não quer de fato, assim, tem pessoas que não querem solucionar os seus problemas, tem pessoas que não querem resolver a situação. Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida. Ela está ali, ela faz a consulta só para ela poder desabafar e depois ela vai seguir a vida dela. E isso se torna um ciclo, porque no final das contas, por mais que ela tenha esse alívio no momento, né, ali da consulta, isso não vai passar disso, um alívio momentâneo. A dor vai voltar depois e ela vai permanecer nesse ciclo. Então é muito importante o consulente ter em mente que, novamente, embora o oraculista não esteja ali para mandar na vida dele, ele precisa também seguir as orientações para ele ter evolução e conseguir os objetivos dele. Exatamente. O Luiz fez uma pergunta aqui. O oráculo tem consciência própria ou ele é só um meio de visão? Olha,
Quando eu desenvolvi a mentoria Oraculismo para Otimista, eu expliquei bastante dessa simbiose que ocorre entre o oraculista e o objeto oracular, a ferramenta oracular. E tem a questão espiritual, onde você pode consagrar o seu oráculo a uma entidade, a uma divindade, que vai responder ali os espíritos ou algum emissário, ou te intuírem para te auxiliar na sua interpretação do jogo que você está fazendo. Mas consciência própria, eu acredito que não. O que você acha, Vitor? De fato, oráculos eles não têm consciência própria, mas alguns oráculos funcionam de maneira independente, sem que você precise os consagrar a alguma deidade Sim. ou alguma entidade. O tarô e o baralho cigano O tarô, por exemplo, sim. São os dois exemplos mais comuns. O tarô você não precisa fazer uma consagração, algum ritual. Se você entende os símbolos do tarô, os símbolos do baralho cigano, você pode tirar da caixa e jogar. Você não precisa fazer mais nada. Mas existem certos oráculos que não são o caso. Eles necessariamente precisam de uma consagração e aí quem vai te responder por meio daquela ferramenta é o espírito, a Deus, a divindade ao qual você consagrou. O oráculo dos ossos do Voodoo é um exemplo de oráculo assim. Ele necessariamente é consagrado ao espírito dos ancestrais do oraculista e são eles que vão responder por meio daquela ferramenta. Igual, por exemplo, o deck de tarô da Santa Morte, que muitas pessoas consagram a Santa Morte. Sim. E fazem a consulta, recebendo o auxílio energético intuitivo de Santa Morte e dos espíritos que trabalham ali para ela. Mesma coisa a gente vê também, que quem pega o baralho cigano e consagra para uma entidade que acompanha ela, daquela linha. Então, o oráculo também da Quimbanda, o oráculo de ossos da Quimbanda, o de Búzios dentro do Candomblé. Então, porque a ferramenta oracular dentro dessas práticas, desses cultos, é uma extensão para comunicação entre as pessoas e o espiritual, o divino, né? A entidade ou a divindade. Então, especificamente tem que se ser consagrado. Agora, quando a gente fala de tarô, que tem a sua simbologia, que conversa pelas figuras com o inconsciente da pessoa, aí já não há necessidade de uma entidade especificamente para trabalhar em cima daquilo. Sim, mas, aliás, dois pontos que é importante mencionar, assim, no caso do tarô, não apenas pela questão do inconsciente, assim, não, claro, tem isso, evidentemente, mas o tarô, mesmo por uma orientação espiritual, ele funciona de maneira independente por conta dos seus próprios mecanismos e simbologias. Então, mesmo que a questão a ser consultada seja algo de natureza espiritual e não mental, ele funciona independentemente da mesma coisa. O outro ponto é ter em mente que esses baralhos temáticos, vamos dizer assim, por exemplo, o tarô de Santa Morte, ou o tarô Voodoo, eles não necessariamente... A temática dele não necessariamente significa que você automaticamente está conectado àquela deidade. Por exemplo, o tarô de Santa Morte, se você pegar, comprar Santa ele Morte e não usar... tem junto com o tarô dela, não, tá? Exatamente. Ele funciona de maneira independente, ele contém simbolismos próprios ligados a Santa Morte, mas você só vai utilizar ele para se comunicar com Santa Morte a partir do momento que você fizer uma consagração. Igual a mesma coisa. Padilha, né? De Maria Padilha, Sim, de Mulan, exatamente. de Zé Pilintra, né? Sim. Os dados ali também, o jogo de dados com Zé Pilintra tem que ser consagrado. Sim, exatamente. O Zé Pilintra não vai vir nos dados. A entidade não acompanha o pacote. É realmente só o oráculo. Exatamente. E aí vai do oraculista consagrar para ser uma ferramenta de comunicação e de manifestação. Sim. A única coisa que difere nesses baralhos é realmente a simbologia sobre o qual ele foi construído, que aí você realmente vai ter que estudar a simbologia própria daquela ferramenta. Por exemplo, o tarô Voodoo, ele tem uma estrutura
bem diferente do tarô tradicional, né? Ele não tem, por exemplo, reis, valete, dama, os arcanos. Não, ele substitui por figuras que são importantes, relevantes dentro da cultura Voodoo. A mãe, o pai, os filhos. Sim, entendi. Os naipes são diferentes, então ele tem uma simbologia própria da cultura Voodoo. Mas o simples fato de você... Faz sentido. Sim. O simples fato de você comprar aquele baralho e utilizar ele para jogar não significa que você vai estar ligado aos espíritos da cultura Voodoo ou aos espíritos dos seus ancestrais. Você vai precisar consagrá-lo para isso. A única diferença é a simbologia dele. Então, esses baralhos temáticos, eles podem ter uma simbologia diferente, mas eles não te conectam automaticamente a uma egrégora, uma entidade ou algo nesse sentido. Exatamente. O Luiz está perguntando aqui, os Loas seriam esses tipos de espírito? Não, dentro do Voodoo, não. A cultura Voodoo tem seus próprios espíritos e heróis. Por exemplo, Big Sixteen, High John the Conqueror, Uncle Monday, são figuras, são espíritos próprios do Voodoo. Voodoo e Voodoo são coisas diferentes. Muitas pessoas associam os dois e, de fato, eles têm alguma ligação, mas eles surgiram de maneira independente, eles têm culturas independentes, cultuam espíritos independentes. Né? Sim, o Voodoo surgiu no sul dos Estados Unidos, enquanto o Voodoo, tanto dominicano quanto o haitiano, surgiram na Ilha de São Domingos, né? O Voodoo haitiano surge no Haiti, o Voodoo dominicano surge na República Dominicana. Sim, exatamente. E são espíritos que podem até se conversar, mas não são da mesma linha, né? Não tem nem o mesmo comportamento. Sim. O Hoodoo e o Voodoo, eles se relacionam, vamos dizer assim, em Nova Orleans, né? Que é onde surge o Voodoo de Nova Orleans, que tem influência do Voodoo e que influencia o Voodoo. Ali naquela região, as duas práticas de fato são bem interligadas, mas fora dali são coisas totalmente diferentes. E aí, no caso, então, a pessoa que quiser trabalhar com um oráculo Voodoo, seria interessante ela entender esses espíritos que atuam dentro do sistema Voodoo para que ela possa consagrar esse oráculo? Sim, se a intenção dela é trabalhar com algum espírito específico, você precisa fazer essa consagração. Mas mais comumente, dentro do Voodoo, você trabalha com seus ancestrais, né? Até esses espíritos, como por exemplo, High John the Conqueror, eles são vistos como ancestrais de culto. Eles são vistos como precursores do Voodoo que lutaram pela liberdade do e ele povo não precisa nem negro. ser seu parente em outra vida, não, né? Ele pertence àquele sistema. Ele é Exatamente. ancestral naquele sistema. Sim, ele é ancestral daquela cultura, né? Eu falo que o Voodoo, mais do que só um sistema de magia... Né? Você ganha ancestrais quando você entra no sistema. Sim, o Voodoo, mais do que só um sistema de magia, ele é realmente uma cultura. E essa é uma compreensão que eu vejo poucas pessoas tendo, né? As pessoas tratam o Voodoo mais como um sistema de magia. De feitiço, mágico. Sim. Só como um sistema mágico. Sim, e o Voodoo vai muito além disso. Ele tem uma cultura própria, ele tem superstições próprias, ele tem costumes próprios, ele tem folclore próprio. É uma coisa extremamente ampla que a maioria das pessoas não tem noção. Igual, por exemplo, na Quimbanda. Quando você vai trabalhar com Exu Pombagira, não significa que eles estão ali porque era seu avô ou sua avó. Isso pode ocorrer quando o seu avô e a sua avó eram cultistas dentro daquele sistema também. E pode acontecer, depois de desencarnarem, trabalharem ali, atuarem como Exu e Pombagira. Mas quando você não tem nenhum parente na família, de forma direta, ou que você tenha conhecido, que não tenha conhecido, mas é de poucas gerações passadas, não significa que o seu Exu ou a sua Pombagira vai ser seu parente. Mas você ganha, sim, esses ancestrais seus. Eles passam a ser seus ancestrais quando você adentra do culto. E interessante que eu não sabia que isso ocorria também dentro do Voodoo. Sim.
No caso de Exu e Pombagira, eles podem se associar a você por afinidade. Um espírito que teve afinidade com você e se ligou. Pode ser o Exu e Pombagira da casa, né? Não necessariamente a ligação ali de ancestralidade é biológica, né? E no caso dos espíritos do Voodoo é a mesma coisa. Quando você inicia, né? Quando você de fato adentra o Voodoo, não só como sistema de magia, mas como cultura, você pode trabalhar com esses espíritos que são vistos como ancestrais de culto, né? Como precursores do Voodoo, como sistema, como cultura. E existe uma miríade de espíritos que são ligados ao Voodoo. Como o jeito mais famoso é Haijon, né? Até porque existe uma raiz muito usada no Voodoo, que é a raiz de Haijon. Mas isso assim, é muito interessante ter essa visão do Voodoo como algo além de só um sistema de magia, um sistema de feitiçaria, que de fato vai muito mais E além. aí Tratar o Voodoo. entra até nas práticas de necromancia, né? Porque você pode Sim, obter conhecimento através deles. Eles podem passar conhecimentos dentro daquele sim, sistema de feitiçaria. sim. Um dos fundamentos, vamos dizer assim, uma das coisas mais básicas do Voodoo é justamente o altar aos ancestrais, que é uma forma de culto aos mortos. É uma Sim, forma de é uma necromancia. necrolatria que você pode desenvolver a necromancia não só de cultuá-los, mas em busca de receber conhecimento. Sim, sem sombra de dúvida. E existe sacerdócio dentro do voodoo? Essa é uma questão bem polêmica. Ó, a gente O pode fazer o sacerdote. seguinte, ó, você dá uma deixa, entendeu? Que aí depois a gente volta em outra live para você explicar de forma mais aprofundada sobre o voodoo. Porque eu acho que é bem Sim, interessante. sim. De forma curta, sim, existe. Essa é a resposta, sim. De forma Porque curta, existe. existe sacerdócio, sim. Existe sacerdócio, mas você não precisa ser um sacerdote para praticar o Voodoo. Tá. Porque existem relatos de iniciações, de práticas iniciatórias e dessa transmissão de conhecimento e transmissão de sacerdócio dentro do Voodoo, embora não seja algo comum. Outra maneira é justamente você adquirir o reconhecimento de sacerdócio dentro da comunidade ao qual você pratica, ao qual você pertence, perdão. Então você De forma auxilia oral, tanto né? você assim, você assume aquele papel dentro da comunidade e você é reconhecido desta forma. Ah, entendi. Então, no Mas caso, existem seria iniciações também. tem as ritualísticas, que envolvem as iniciações, e tem também por meio da convivência, que naturalmente as pessoas vão te percebendo naquele ofício. Sim, correto. E pode ser qualquer pessoa apta, né, a exercer. Sim, sim. Porque imagina, Normalmente, se não pudesse, se a pessoa só fosse gente que tem ancestralidade e questão genética também ligada a essas culturas, não faria lógica o conceito espiritual dentro das religiões, que é abraçar a todos, né, etc. sim. Então, não necessariamente a pessoa tem que ter um vínculo genético com aquela cultura, ou ter um Sim, parente que praticava aquele culto. sim. Mas assim, essa é uma questão bem polêmica dentro do Voodoo nos Estados Unidos, porque muitos, e realmente são muitos mesmo, praticantes de Voodoo, são contra a prática do Voodoo ou a adoção da cultura Voodoo por pessoas que não possuem um link genético com a Uma cultura questão Voodoo. tradicional, né? Tem muitos que Sim, são eles são. tradicionalistas, tem que ser passado de geração em geração. Sim, muitos são bem fechados, assim, com a cultura, com as suas práticas. Então, essa também é uma polêmica dentro do Voodoo, se o Voodoo pode ser praticado por pessoas de fora. Eu, particularmente, acredito que pode, né? Senão eu A nem gente estaria aqui. pode ser em todo sentido, ué. Não, Sim, os espíritos vão falar, não, você não pode, porque você não tem no sangue o nosso culto. Como assim, sim, gente? Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia. Ainda mais em pleno século XXI, onde houve a globalização e as pessoas transitam para lá. Meu Deus, eu tô parecendo uma entidade. Hoje em dia você pega o roda-roda e você vai para lá no... é,
Você pega um avião, você já está lá no outro país, então acontece essa miscigenação. E se a espiritualidade não acompanha isso, tem alguma coisa errada. Sim. E, assim, é compreensível de uma certa forma porque muitos agem assim, né? Justamente por receio de que sua cultura seja desrespeitada e, de fato, embora eu acredite, né, que qualquer um pode praticar Voodoo, eu também acredito que qualquer um que decida estudar Voodoo não estude apenas a parte mágica, mas a parte cultural, folclórica, Cultural, com porque é uma certeza. forma de você respeitar aquele sistema E qual para você está entender o adentrando. fundamento também do sistema. Sim, Por que vão certos é, elementos, por que se utiliza daquela forma. Tem a questão sim, cultural para explicar isso. sim, exatamente. E é uma forma de respeito, porque assim, você é um estranho dentro daquela cultura. Você é uma pessoa de fora entrando ali. Então, o mínimo que você pode fazer é aprender e ter respeito. Exatamente. Vitor, deixa eu ver que horas são aqui, porque a gente, olha, a gente conseguiu explicar bastante coisa. E se as pessoas quiserem ver na prática como funciona essa terapia oracular através da simbologia do tarô, na questão terapêutica mesmo, envolvendo psicologia, elas podem Sim, te procurar para agendar a consulta. E aí, no caso, você vai destrinchar tudo ali. Lembrando que não atrapalha o acompanhamento psicológico que a pessoa já faz, né? Muito pelo pelo contrário. contrário, ajuda. Exatamente, muito pelo contrário. Vai ser um complemento e um auxílio para quaisquer tratamentos que a pessoa já esteja realizando. Sim, porque muita gente tem já afinidade com atendimento oracular e quando está ali precisando estender para as questões espirituais, ela pode procurar uma pessoa, no caso você, que entende também de psicanálise, para andar lado a Sim, lado ali com a terapia, com o psicólogo. sim, Porque você não vai atravessar o psicólogo. É certo que você é seguro que você não vai atravessar o psicólogo da pessoa. Porque eu já vi oraculista atravessando o psicólogo. ah, acontece bastante. Isso é terrível. Sim, todas essas ferramentas terapêuticas, psicoterapia, terapia oracular, psiquiatria, elas precisam andar de mãos dadas, né? A partir do momento que uma atravessa a outra, vai descambar tudo. Exatamente. Então, Vitor, muito obrigada mais uma vez. E vamos Eu que marcar sim, agradeço. vamos ver direitinho quando que a gente pode fazer essa live sobre Voodoo. Porque Tranquilo. esses pontos são importantíssimos, ainda mais hoje em dia que a pessoa faz workshop ou curso online e cria uma conta no Instagram ou no TikTok e já começa a atender clientes com Sim, voodoo, com magia voodoo, sendo que a pessoa não está tendo responsabilidade ali com com toda a questão cultural também, né? sim, E respeito aos espíritos, porque tem que fazer conexão com os espíritos. E aí, como sim. que a pessoa vai fazer conexão com os espíritos se ela só pegou a parte teórica e não foi para a parte prática para exercer um culto ali dentro? Sim, não apenas isso, assim, mas a falta. Como é que você vai lidar com o espírito se você não entende o contexto de onde ele veio, se você não entende a história dele, se você não entende os simbolismos associados a ele, se você não entende por que ele é cultuado daquela maneira? O estudo também é uma forma de você estabelecer conexão com aquele espírito, assim, Com certeza. principalmente com o voodoo. Eu vejo que tem muita gente que faz o contrário, né? Ao invés da pessoa só estudar, estudar e não praticar, a pessoa não estuda nada e já pula direto para a prática. Aí é tenso Porque também. porque tem muita gente, assim, eu percebo que se instaurou essa visão do Voodoo como um sistema de magia rápida, algo que você estuda ali meia horinha e você já vai fazer um feitiço. Eu já vi gente anunciando aprenda voodoo para quem, como é que é? Para quem tem pressa, uns negócios assim. É uma coisa bizarra, a pessoa ensina o Voodoo como se fosse um sistema de magia rápida, magia fast food, isso é bizarro. Sim, O Voodoo sim. não tem nada assim, de diferente no sentido de profundidade cultural, do que a Umbanda, do que o Candomblé, do que a Quimbanda, do que o Batuque, porque todas essas religiões são também culturas. E o Com Voodoo certeza. não é diferente.
O voodoo ele também é uma cultura, ele tem seus próprios símbolos, folclore, heróis, história. Sem Então o voodoo não é contar uma magia fast food. Não, não é, porque sem contar que se a pessoa quer operar aquele sistema que tem espíritos que respondem ali, ela pode acabar atraindo outro tipo de espírito que vão se passar pelos espíritos que atuam no voodoo. Sim, e não apenas isso, o voodoo tem espíritos predatórios próprios, então a pessoa, ao se inserir naquele sistema, ela pode chamar a atenção de um deles. Exatamente. E o A gente voodoo tem uns pode espíritos pensar bem isso. tenebrosos. Como? E o voodoo tem uns espíritos bem tenebrosos. Eu imagino, eu imagino. Tem elementais também dentro do voodoo, seres elementais que não são desencarnados, espíritos que não são desencarnados. Assim como a gente tem no voodoo. Então, tem algumas figuras, o próprio Raijun, na verdade, né? Usando ele de exemplo, alguns praticantes veem ele não como um humano, né, alguém 100% humano, mas como um ser divino que encarnou temporariamente para passar aquelas lições e depois se desencarnou de novo. Então ele seria, embora ele tenha tido uma passagem humana, ele originalmente não seria humano. Interessante. Gente, é Sim. muita coisa. É muita coisa, gente. Ó, já fica engatilhado então para vocês que a próxima live que o Vitor vai trazer aqui para a gente vai ser sobre futuro. E realmente vai ser surpreendente, viu? Porque Vai ser poucas ótimo. pessoas falam sobre essa questão espiritual. Poucas pessoas falam. Essa responsabilidade que tem que ter de entender a cultura e o culto e o contato com esses espíritos. Sim. Então é isso, gente. Vamos finalizar então. E até a próxima. Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvidas lá no direct do Victor. A live vai ficar salva, eu vou compartilhar ela também no YouTube, depois eu vou colocar uns recortes, então não tem como vocês perderem o Victor de vista, viu? Obrigada, Vitor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.